da história de Barnabé como servo do Senhor, e que a história dele possa trazer lições para as nossas vidas, trazer lições. E a primeira lição da história de Barnabé, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que Barnabé foi um homem que consagrou a sua vida para a comunidade. Barnabé consagrou a sua vida para a comunidade. Veja, eu li aí o capítulo 4, versículo 36, vou ler novamente, não feche sua Bíblia, para nós fazermos uma análise desse versículo. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, levita, da tribo de Levi, natural de Chipre, ou seja, ele não estava em Israel, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que significa isso aqui? Na igreja primitiva, na primeira igreja, as pessoas que tinham posses, que tinham bens, elas traziam aquilo que elas vendiam de propriedades, casas, elas traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam para as pessoas que tinham necessidade. Então, veja, volte lá no versículo 34 desse mesmo capítulo. Eu acho que está dando um pouquinho de microfonia quando eu falo aqui. Tem que abaixar um pouquinho esse microfone aqui. Só um pouquinho, Binho, né? Eu acho que dá um chiado, tá? Vocês ouvem, né? Dá um chiadinho, né? Precisa abaixar um pouquinho só, por gentileza, esse microfone aqui. Então veja lá no versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então os apóstolos, eles faziam a redistribuição de renda, né? O governo fala em redistribuir a renda hoje, no século 21, no ano que nós estamos vivendo, 2016, se fala hoje em redistribuição de renda. A igreja de Jesus Cristo já fazia isso há 2000 anos atrás, redistribuía a renda. Aqueles que tinham mais posses, traziam voluntariamente aos pés dos apóstolos, ninguém era obrigado a fazer isso, e os apóstolos redistribuíam à medida que alguém tinha necessidade. E Barnabé, ele entra na igreja fazendo isso. Ele entra na igreja vendendo alguns campos, algumas propriedades que ele tinha, e traz aos pés dos apóstolos também. Ou seja, ele entra como qualquer outra pessoa, trazendo os seus bens, trazendo aquilo que vendeu e depositando aos pés dos apóstolos. Mas uma coisa interessante é que esse Barnabé, ele era levita, e um levita não podia ter propriedade em Israel. Um levita, ele não podia ter propriedade, porque se nós lemos a lei dizia que a propriedade dos levitas era o próprio Deus, né? Eles que ministravam no templo, era do meio dos levitas que saíam os sacerdotes. Então esse Barnabé, ele não podia ter uma propriedade no nome dele, não podia ter uma escritura no nome dele. Em Israel ele não podia. Então provavelmente a propriedade dele estava em Chipre. Era um jeito ali de burlar a regra, né? De burlar a lei. E quando esse Barnabé, ele se converte, ele consagra aquilo aos pés dos apóstolos. Uma pessoa, ela não era obrigada a fazer isso quando ela se convertia, mas ele sentia o desejo. Os apóstolos pregavam a respeito da ajuda aos necessitados, e as pessoas que tinham mais bens, elas traziam e depositavam, e Barnabé não foi a exceção. Então Barnabé, ele é um exemplo de um homem que ele entra na igreja se consagrando à comunidade. Ele se consagra à comunidade. E a primeira lição que a gente aprende, que quando uma pessoa ela se converte, quando uma pessoa ela entrega a vida dela a Jesus, ela se consagra à comunidade também. Não é possível uma pessoa servir o Senhor da igreja se ela não servir a igreja do Senhor. Por quê? A igreja do Senhor é o corpo de Cristo na terra. Então, uma pessoa, quando ela entende o seu chamado, quando ela entende a palavra do Senhor, quando ela entende o Evangelho, quando ela entende o que significa conversão,
sua vida também à igreja do Senhor. Porque hoje há uma ideia falsa que uma pessoa pode servir a Deus, servir a Cristo, servir ao Evangelho, desassociada da igreja. Mas como que uma pessoa faz isso se a igreja é o corpo de Cristo na terra? Veja, não se está a dizer aqui uma denominação, não se está a dizer aqui uma instituição, mas se está a dizer que é um ajuntamento de pessoas que se reúnem em torno da palavra de Deus e querem formar comunidade. Essa é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as pessoas que se convertem, que entendem o chamado de Deus na sua vida, elas consagram a sua vida ao ministério do Senhor. Não é possível servir o Senhor do ministério se você não servir o ministério do Senhor. Vamos repetir junto isso? Não é possível. Vamos lá? Não é possível servir o ministério. Vamos começar de novo. Vamos botar muito feio. Não tá bom. Vamos começar de novo, velho. Vamos começar de novo. Eu falo e vocês repetem. Não é possível servir o Senhor do ministério sem servir o ministério do Senhor. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Então, meus irmãos, quando uma pessoa entrega a vida dela a Cristo, quando ela entrega a vida dela ao Senhor, ela se consagra ao Senhor. Mas ela precisa se consagrar também à igreja do Senhor. E a consagração à igreja do Senhor implica em sacrifícios, implica em consagração, implica muitas vezes em dizer não para outras coisas, para outros compromissos, para outros desejos nas nossas vidas. Exige uma certa consagração também. E Barnabé foi esse homem que consagrou a vida dele ao ministério do Senhor. Então eu não vou enganar você, eu também não vou me auto-enganar. Toda pessoa que se considera um servo do Senhor precisa encontrar um ministério em que ela diga: esta aqui é a casa de Deus para a minha vida, e se consagrar a esse ministério, porque ali é o corpo de Cristo onde ela irá servir e ministrar os dons que Deus lhe deu. Não é possível uma pessoa servir a Deus sozinha na casa dela, pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, por exemplo. Não. Quem quer servir o Senhor do ministério, precisa servir o ministério do Senhor. Você, enquanto cristão, você precisa encontrar um lugar em que você veja e diga: aqui é uma parte do corpo de Cristo onde eu quero servir, e se dedicar ali, se consagrar àquele ministério, se submeter a uma liderança, se consagrar com os seus dons, porque aí sim você estará se consagrando ao Senhor, senão sua vida cristã estará incompleta. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com Barnabé é que ele se consagra ao ministério do Senhor. Então todos aqueles que se julgam convertidos e atingidos pela pregação do Evangelho precisam se consagrar ao ministério do Senhor. Responda aí no seu coração: você irá se consagrar ao ministério? Você irá se consagrar à igreja de Cristo? Você irá se submeter a uma liderança? Você irá entregar a sua vida ao serviço do Senhor, como Barnabé fez? Quem sabe o Senhor não esteja te chamando nessa noite para que você tome realmente esse compromisso na presença do Senhor, amém? Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui com Barnabé, e eu quero que você vá lá para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo... Vamos ler a partir do versículo 26. Atos dos Apóstolos 9, 26. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é que se você se sentiu chamado pelo Evangelho, você precisa ter o compromisso com a igreja do Senhor. Precisa se consagrar. Primeira coisa, porque foi o que Barnabé fez. Veja,
Atos capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, está falando do apóstolo Paulo aqui, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Amém. Até aí. Veja, o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, ele se converteu, no caminho de Damasco, e ele começou a pregar o evangelho naquela região. Houve uma certa confusão, ele teve que fugir. Os discípulos fizeram um cesto para ele, desceram ele pelo muro, e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ninguém acreditava que ele tinha se tornado um discípulo. Por quê? Porque Paulo fazia parte da polícia farisaica. O apóstolo Paulo, ele tinha colocado pessoas na cadeia. O apóstolo Paulo, ele tinha aprovado a execução pública de Estevão. O apóstolo Paulo poderia ser considerado como esses talibã aí que matam em nome de Deus. Percebe? Quando o apóstolo Paulo ele chega em Jerusalém, ele procura apoio da igreja, mas a igreja tem medo dele. Fala a verdade, você abriria a sua casa para um homicida? Para um cara que você sabe que estava matando seus irmãos, perseguindo sua família? Você abriria a sua casa assim facilmente? Não, dificilmente, muito provavelmente não. Mas o Barnabé, ele pega o apóstolo Paulo. Veja, Barnabé, ele não viu a conversão de Paulo, ele não estava em Damasco, mas essa palavra que nós lemos diz que Barnabé pegou o apóstolo Paulo, levou até os apóstolos, e se você ler, vai estar escrito lá que ele contou a história de Paulo para os apóstolos. Ele compartilhou. Para o Barnabé saber o que tinha acontecido com o Paulo, no mínimo ele tinha que ter conversado com o apóstolo Paulo, ele tinha que ter se inteirado. Então o que acontece? Todos os discípulos fugiam de Paulo, mas Barnabé ele parou para ouvir o apóstolo Paulo. Ou seja, Barnabé é o discípulo que se importa. Ele se importa com a vida do outro. Ele para ouvir. Ele deu um voto de confiança para o apóstolo Paulo. Vem cá, é verdade esse negócio aí? Você se converteu? É verdade que você viu o Senhor? E enquanto todo mundo estava fugindo e virando as costas para Paulo, o Barnabé, ele foi lá e ouviu. E depois de ouvir, ele vai até os apóstolos e fala: esse rapaz aqui, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Então, a segunda lição que nós aprendemos da história de Barnabé é que um discípulo do Senhor, ele se importa com a vida do outro. Ele se importa, porque Barnabé, ele se importou. Por isso que não é possível viver um modelo de igreja em que muitas vezes a gente chega, assiste um evento, se levanta e vai embora e não se importa em ouvir a vida do outro, não ouvir aquilo que se passa o outro. E no caso do apóstolo Paulo ainda é mais dramático, porque ele era um homicida, ele era um cara que matava pessoas em nome de Deus, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Então Barnabé, ele chegar a ouvir uma pessoa desse calibre do apóstolo Paulo, tem que ser realmente um homem cheio de fervor e fé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, como a Bíblia diz a respeito de Barnabé. Então, precisa se importar muito, precisa se importar. Sabe por que as pessoas elas não se envolvem com a igreja? Porque elas não se importam. Porque não se importam. Porque no dia que se importar, eu me importo com aquela pessoa, eu me importo com aquela criança, eu me importo com aquele jovem, eu me importo com aquele rapaz, eu me importo com aquele casamento, eu me importo. Aí elas se envolvem. Por que a conversão, se não o movimento de deixar de importar-se somente consigo próprio e começar a se importar com a vida do outro?
não é? Não é isso o Evangelho? O Evangelho não me torna, por acaso, guardião do meu irmão, seja ali no físico, ou seja no espiritual, orando pela vida dele. Então Barnabé é um homem que ele não se junta à multidão de acusadores para condenar a vida do apóstolo Paulo, mas antes ele o procura, ouve aquilo que ele tem para dizer, apresenta-lhe para os apóstolos e o defende na frente da igreja. É meu amigo, conheci ele aqui, é verdade, eu acredito nele, Pedro, eu acredito nele, João, vamos dar uma chance para ele. Então Barnabé é aquele discípulo que se importa, ele se importa. E talvez o Espírito Santo esteja perguntando para alguns de nós aqui: você se importa? Você se importa? Será que o fato de algumas pessoas estarem afastadas do Evangelho tira o nosso sono? Será que saber que algumas pessoas, algumas crianças do nosso meio são perseguidas e injustiçadas aí, às vezes dentro da sua própria casa, será que isso faz com que tire um pouco do nosso sono? Será? Será que quando chega a notícia de que um casal está prestes a se separar por incontáveis brigas, isso tira o seu sono para você orar de madrugada pela vida desse casal? Será? Será que te importa que muitas pessoas podem estar indo para o inferno nesse momento porque não ouviram o Evangelho do Senhor, ou se ouviram dele se desviaram? Será? Será que isso causa algum tipo de infortúnio na minha vida? Será que isso tira um pouco do meu sono? Será que isso me faz me movimentar? Será? Porque Barnabé foi aquele que se importou. Barnabé foi aquele que se importou. Não se envolve com a igreja do Senhor aquele que não se importa. Aquele que não se importa. Quem faz da igreja uma agência de autoajuda somente para resolver o seu problema pessoal, depois que o seu problema pessoal é resolvido, a pessoa não vai mais se importar, porque a igreja é essa agência do reino que deveria se importar. Nós deveríamos nos importar com as prostitutas, nós deveríamos nos importar com os traficantes, nós deveríamos nos importar com os homossexuais, nós deveríamos nos importar com as minorias, nós deveríamos nos importar com todos que são discriminados, todos que são afastados, todos que são aí empurrados dessa vida. Nós é que deveríamos nos importar. Essas pessoas não deveriam estar procurando grupos radicais que odeiam a igreja muitas vezes, ou grupos políticos que irão instrumentalizá-las para chegarem ao poder, porque de algum modo essas pessoas estão perdendo a fé na igreja de Cristo. Quando a igreja de Cristo deixa de se importar. Então Barnabé, ele é o exemplo do discípulo que se importa. Que se importa porque é discípulo. Essa é a história que Barnabé tem para nos ensinar. Mas tem uma outra lição que Barnabé nos ensina, e eu quero que nós vamos agora para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos capítulo 11. Veja, antes nós lemos esse versículo, a gente precisa entender que aconteceu um negócio. O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho em Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, ele tem eu acho que ele tinha um aspecto muito radical na sua pregação. Porque onde ele pregava dava confusão. Não estou dizendo que ele estava errado. Quem sou eu para dizer que ele estava errado? Aliás, para você ver aquilo que eu estou dizendo, vira a sua página, volta mais um pouquinho, volta só um pouquinho. Desculpa, volta para o capítulo 9. Obrigado, viu? Obrigado. A gente lendo o finalzinho do capítulo 9, a gente entende o que eu estou querendo dizer. Veja, 9:28 diz assim: depois que o Barnabé apresentou ele, estava com eles em Jerusalém
entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Esse é o apóstolo Paulo. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Todo mundo que Paulo pregava, os caras queriam matar ele. Que pregador, hein? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, olha o que eles fizeram com Paulo. Levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, deram Zé Fininho no Paulo, mandaram ele de volta para a cidade que ele tinha nascido. E aí no 31 diz: e a igreja tinha paz por toda a Judéia. Não sei se você já tinha visto sobre essa perspectiva. O Paulo começou a pregar em Jerusalém, começou a ter uma treta lá. Ele discutia com todo mundo, brigava com todo mundo. Acho que isso é coisa do novo convertido, né? Que briga com todo mundo. Quem que quando se converteu começava a brigar com todo mundo da família, né? Uma vez um amigo meu falou que ele foi tão radical com a mãe dele, que a mãe dele falou: você se converteu para ficar brigando comigo, é? Porque a pessoa fica muito radical. E o Paulo era assim, onde ele pregava, tinha uma discussão. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, eles levaram Paulo para Cesareia e depois para onde? Para Tarso. Isolaram o irmão. E aí, você vê o versículo posterior, dizia: a igreja tinha paz. Então mandaram Paulo embora, ficou tudo em paz, né? Pessoal, vê aquele cara na igreja, começa a tumultuar, o que você faz? Você manda o cara embora, manda ele para outra paróquia, né? Foi isso que fizeram com Paulo, mandaram ele para outra paróquia. Mas eu não me lembro de ter igreja em Tarso. Simplesmente falaram com Paulo: Paulo, vai para a reserva um pouquinho, vai pensar um pouco, beleza. Agora sim, vá lá para o capítulo 11. Vá lá para o capítulo 11, versículo 19. Então nós aprendemos até aqui que Barnabé é o discípulo que se consagra, Barnabé é o discípulo que se importa, e agora nós vamos aprender uma terceira lição. Veja, a igreja de Jerusalém, ela passou por uma, fica aí no capítulo 11 aberto. A igreja de Jerusalém passou por uma perseguição. Aqueles que foram perseguidos se dispersaram e foram pregando o evangelho. Foram pregando o evangelho, outras pessoas foram se convertendo. Os discípulos, os apóstolos ficaram sabendo disso, mandaram Barnabé para pastorear aquele pessoal. Vamos ver aqui no capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram Barnabé. Eles não foram, enviaram Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E olha aí o que fala do Barnabé: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? Saulo. Encontrando, levou para Antioquia. Onde é que Paulo estava? Em Tarso. Veja a situação. O povo se espalhou pregando o evangelho. Muita gente se converteu. Os apóstolos souberam, mandaram Barnabé. Barnabé foi, se alegrou, começou a discipular o pessoal, pregar. De quem que Barnabé lembrou? De Paulo. O que ele fez? Ele abriu a igreja do Barnabé e falou: deixa Paulo longe. Ao ministério Barnabé, e pôs a foto dele lá. Agora é a minha igreja. Não! O que ele foi fazer? Ele foi pegar o apóstolo Paulo, que estava esquecido lá em Tarso. Veja,
o apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte da literatura que nós temos no Novo Testamento. Eu não quero duvidar da soberania de Deus, que Deus teria feito de uma outra forma, mas o fato é que ele fez dessa forma. O que teria sido do ministério de Paulo se Barnabé não tivesse ido buscá-lo? Então, o que nós aprendemos aqui a respeito da vida de Barnabé? Que Barnabé é aquele que resgata o ministério do seu irmão. Ele resgata, porque o apóstolo Paulo tinha sido deixado de lado. O apóstolo Paulo tinha sido mandado para Tarso. Fica lá em Tarso que você está dando problema. E o Barnabé vai lá e busca o apóstolo Paulo. Vem, Paulo, vem comigo. Tem uma igreja para você pastorear. Tem uma igreja para você pregar. Tem uma igreja para você ministrar. Tem uma igreja para você ensinar tudo aquilo que o Senhor te disse no deserto. Paulo, vem comigo. Ou seja, Barnabé ele não monopoliza o ministério para ele mesmo. Ele chama uma pessoa que eu desconfio até que Barnabé sabia que Paulo era mais capaz do que ele. Sabia que era mais capaz. Barnabé não abre a igreja do Barnabé. Não. Ele resgata o ministério do apóstolo Paulo que estava esquecido. Provavelmente o apóstolo Paulo, nós podemos dizer, talvez ele tenha até sido injustiçado pela igreja de Jerusalém. Deixaram ele de molho lá. Se Barnabé não fosse buscar, estava esperando até hoje lá. Claro que não é o Highlander, né? Não ia ter 2000 anos. E eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez tenha sido injustiçado em algum ministério e hoje está afastado do ministério, do serviço do Senhor. Quem sabe essa pessoa não esteja esperando um Barnabé para ir buscá-la lá? Será que o Senhor não está falando contigo? Será que o Senhor não está mostrando alguém na sua mente nesse momento? A pessoa foi afastada pela igreja, ela foi injustiçada, tudo bem, era nova convertida, deu alguns problemas, a igreja virou as costas para ela. Mas e agora? Ela precisa de um Barnabé na vida dela. Quem quer se dispor a ser o Barnabé na vida do irmão? Geralmente em igreja pentecostal você fala assim, eu, glória a Deus. É um desafio, não é mesmo? Eu gostaria de ser o Barnabé na vida de alguém. Eu gostaria de ser o Barnabé na vida, porque já foram Barnabés na minha vida também. Houve pessoas que, quando ministerialmente eu estava na lona, sempre acreditaram em mim, abrir oportunidade para mim em algum lugar. Eu sinto um deles é o Serginho. Então todos nós precisamos de um Barnabé nas nossas vidas, mas todos nós podemos ser um Barnabé na vida de alguém também. Então veja, Barnabé é aquele que se consagrou, Barnabé é aquele que se dedicou, Barnabé é aquele que resgatou o ministério de outro irmão, porque Barnabé ele se importava. E uma lição que eu aprendi, e eu nunca deixo de ensinar, que muitas vezes nós temos problemas pessoais, e nós focamos nesses problemas pessoais para tentar resolvê-los, e não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes os nossos problemas pessoais, eles se resolvem de maneira muito mais eficiente quando nós esquecemos deles, e passamos a nos dedicar a interceder e a viver os problemas pessoais de outros irmãos. Porque em certo sentido é isso que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não foco mais no meu problema, eu não foco mais na minha situação, mas eu foco no reino, eu foco na vida do meu irmão. E fazendo isso nós temos uma promessa da parte do Senhor que Ele cuidaria de tudo que era nosso. De tudo que era nosso. Então vejo problemas que pessoas que a vida inteira ficam focadas naquele seu probleminha. Vida inteira. É um problema familiar, é um problema profissional, um problema emocional, blá 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 blá. E aí a pessoa acha que ela vai resolver aquilo focando naquilo ali. E muitas vezes não é assim. Só lembrar da vida de Jó, que ele foi curado quando passou a interceder pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Aleluia. Então que assim seja nas nossas vidas também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Mas não é
As missões não terminam por aí. As missões não terminam por aí. Barnabé trouxe o apóstolo Paulo para a igreja de Antioquia. Ali se forma uma igreja poderosa, uma igreja missionária, uma igreja que não era composta mais de maioria de judeus, mas de maioria de gentios. E aquela igreja que vai mandar os primeiros missionários pelo mundo, que é o apóstolo Paulo, juntamente com o próprio Barnabé. É a primeira igreja missionária mesmo, que recebe uma revelação da parte do Senhor e fala: olha, eu quero que esse pessoal aí vai para o mundo pregar o evangelho. E aí a gente vai aprender uma outra lição que o Barnabé vai nos ensinar aqui. Eu peço que os irmãos vá para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha o primeiro a ser mencionado aqui, Barnabé. Geralmente nas listas se cita primeiro o líder, Barnabé. Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Cirene. Manaém, Colasso de Herodes. Nós falamos sobre Manaém outro dia aqui. O tetrarca e Saulo. Manaés, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, que é o nosso amigo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veja, a igreja aqui ela se fortaleceu, ela ficou super bacana. O apóstolo Paulo foi lá, o ministério dele foi resgatado pelo Barnabé, que ele estava lá escondidinho, lá em Tarso, esquecido. Barnabé chama ele, a igreja entende que tem que mandar missionário, o Espírito Santo vem e fala, e eles vão enviar o apóstolo Paulo e Barnabé como missionários. Agora, continue no capítulo 13, vá para o versículo 13 agora. Capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Presta atenção agora, João, que é o João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Voltou para Jerusalém. Então veja, o Paulo, ele tinha sido chamado como missionário, o Barnabé liderava junto com ele, e aí tinha um jovem, talvez de uns 16 anos, Marcos era jovem, Natália tem 10 anos, como é que é o nome da sua amiguinha aí que está do seu lado? Já conhece ela? Qual é o seu nome? Sabrina. Você tem quantos anos? 9 anos. 9 anos a Sabrina. João Marcos era um pouco mais velho, tinha uns 16 anos. E aí o João Marcos ele vai junto com o apóstolo Paulo e com Barnabé para pregar o evangelho. Mas o que acontece? O João Marcos no meio do caminho fica com medo. Por quê? Porque desde o início eles já vão enfrentando muitas dificuldades. Então nesse texto que a gente leu, o João Marcos volta para trás. A Bíblia não fala por quê. O que aconteceu? Não dá um relato assim com muitos detalhes. Mas o João Marcos, ele, como se diz aí costumeiramente, amarelou. Amarelou. É que nem time que joga na Libertadores em casa e perde. Amarelou, saiu, foi desclassificado. O João Marcos foi desclassificado. Mas ainda tem uma chance aí, né? Se eu estivesse falando do Corinthians aqui, eu acho que eu apanhava, né, amor? Muito bem. Ele amarelou. Mas houve uma segunda viagem missionária. Vá comigo agora para o capítulo 16. Antes, para o capítulo 15, versículo 36.
15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja, João Marcos, na primeira viagem missionária, ele tinha desistido. O texto não diz por quê, mas seja qual for o motivo, alguns vão dizer que é por medo mesmo. Ele ficou com medo de ser missionário. Surgiu a segunda viagem missionária, e aí o Barnabé, ele falou: eu quero levar o João Marcos. E o Paulo, ele disse não. Ele desistiu uma vez, ele vai desistir de novo. Esse cara não é qualificado para o ministério, eu não vou dar uma segunda chance para ele. E o Barnabé falou: não, mas eu acho que nós temos que dar uma segunda chance para o Marcos. Nós temos que, porque se a gente não der uma chance para ele aqui agora, o que vai ser desse rapaz? Vai ficar sempre traumatizado? Vai achar que é desqualificado para o ministério? Vai achar que Deus não vai dar nenhuma outra chance para ele? E o apóstolo Paulo bateu o pé e falou que não, e Barnabé falou que sim. E a Bíblia diz aqui que eles têm uma tal desavença, e quando fala tal desavença, é uma briga horrorosa mesmo. Os caras quase saem no tapa. Barnabé falou para ele: faz o seguinte, eu vou com o João Marcos aqui por um caminho e você vai por outro caminho. Barnabé, lembra que o Barnabé, ele tinha pagado o preço para defender o apóstolo Paulo anteriormente? Ele pagou o preço para defender um homicida, apresentou para os apóstolos. Depois o Barnabé foi lá e buscou o Paulo, que estava esquecido em Tarso. E agora o Barnabé, ele está sendo o quê? Fiel àquilo que ele sempre foi. Uma pessoa que perdoa e dá uma segunda chance. Então o que a gente aprende aqui com Barnabé? Ele é aquele que perdoa e dá uma segunda chance. Ele é aquele que perdoa e dá uma segunda chance. Ele desistiu por medo, ele desistiu porque era qualificado, ele desistiu, seja qual o motivo for, mas eu te perdoo, vem comigo novamente. E o apóstolo Paulo, que era aquele cara que tinha recebido uma oportunidade, duas na verdade, porque Barnabé apresentou ele para os apóstolos, Barnabé foi buscar ele em Tarso, e o apóstolo Paulo endureceu, enrijeceu, intolerante, grosseirão, bravo. Ele não deu uma segunda chance para João Marcos. Pergunto para a igreja: quem estava certo aqui? Quem estava certo? Não é Paulo? Barnabé? Acredito que seja o Barnabé mesmo, seja o próprio Barnabé. Vá junto comigo para 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 11. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve no final do ministério da vida dele. Ele escreve para Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo aqui. Todos encontraram? Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que é o João Marcos, e traze-o, pois me é muito útil para o meu ministério. Traz João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério.
Cara, quando eu vi isso aqui da primeira vez, eu até chorei, sabendo dessa história. Porque o apóstolo Paulo, o João Marcos, foi o mesmo cara que o apóstolo Paulo falou: não quero ele comigo. Mas no final da vida dele, no final do ministério dele, ele escreve para Timóteo e fala: traz o Marcos, que ele é muito útil para mim. Barnabé estava certo. Barnabé estava certo. Não importa se na sua vida alguém pisou na bola. Não importa se alguém, em algum momento, se mostrou desqualificado para o ministério porque fugiu da raia. Não importa se em algum momento alguém amarelou, deu para trás, desistiu, foi embora, te deixou na mão. Dá uma segunda chance para ele. Quem sabe nessa segunda chance ele aproveita e se torna um cara fantástico, uma mulher, uma pessoa fantástica no ministério. Como o próprio Paulo teve que ter uma segunda chance e arrebentou, e o próprio João Marcos escreveu o evangelho dele também, que foi o primeiro evangelho de todos, o jovem João Marcos. Então daqui a gente tem duas lições. A primeira é que você deve perdoar. Essa semana eu conversei com uma pessoa que diz assim: eu não perdoo nem a pau. Aí eu falei para ela: nem a pau você vai poder orar a oração do Pai Nosso na sua vida, nunca mais. Nunca mais você vai poder orar isso. Porque diz lá: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sei que às vezes a vida é dura e traz situações na nossa vida que faz com que a gente não tenha o desejo de perdoar. Mas se o Senhor te perdoou, a mim e a você, miseráveis pecadores, nós temos que perdoar também. E no caso aqui do apóstolo Paulo, perdoar João Marcos era ter dado uma segunda chance. O Barnabé, ele se separa de Paulo, ele se dividiu, foi por outro caminho. Mas de certa forma, a gente aprende aqui com o Barnabé que ele se separou para unir. Porque imagina o que se tivesse acontecido se Barnabé vai na de Paulo. Não, tudo bem, vamos deixar esse moleque aí, ele amarelou, vamos deixar ele aí, não vamos dar uma segunda chance para ele. Imagina o que teria acontecido. Eles teriam perdido João Marcos. Eles teriam perdido João Marcos. É melhor um discípulo fraco do seu lado do que um discípulo fraco sem a sua ajuda, perto, fora, longe de você, longe da igreja. Então a igreja, ela pode ter uma mensagem rígida e dura, e eu acho que tem que ser, porque é a mensagem do evangelho mesmo, não pode ser negociada. Mas a igreja é sempre aquela mãe aberta para uma segunda oportunidade, para uma segunda chance. Então o Senhor sempre está disposto a dar uma segunda chance para aqueles que se dispõem a estar no ministério, servindo ao Senhor. Não importa, não deu certo no primeiro, tenta o segundo, não deu certo no segundo, tenta o terceiro, não deu certo, tenta o quarto, vamos tentando aí. Todos nós estamos tentando conseguir alguma coisa. E o Senhor é aquele que abre os braços para sempre dar uma nova chance, para renovar uma nova oportunidade para aqueles que desejam servi-lo na presença do Senhor. Ele sempre dá uma nova oportunidade para aqueles que se dispõem. Barnabé, ele deu uma nova oportunidade para João Marcos. João Marcos escreveu o seu evangelho, se tornou um missionário, e no fim do ministério do apóstolo Paulo, Paulo diz para Timóteo: traz João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Você é muito útil para o ministério do Senhor também. O Senhor te chama nessa noite para você assumir um compromisso com Ele. Barnabé, ele se consagrou. As lições que a gente aprende aqui. Barnabé, ele se consagrou. Barnabé, ele se importou ao apóstolo Paulo. Barnabé, ele defendeu o apóstolo Paulo. Barnabé, ele perdoou. Que esse possa ser o mote da nossa vida enquanto discípulos de Cristo também. Que Barnabé seja o nosso exemplo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos.
Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Nós aprendemos aqui com o